Em 1260, em Cintra, a Rainha Calante já estava procurando alguns dos pretendentes que estavam disponíveis na época para casar sua neta, a Cirila, que é a Ciri. A intenção de fortalecer ainda mais as conexões de Cintra com outras nações do mundo, né? Caso vocês não se lembrem, Cintra, nessa época, já era considerado o reino mais poderoso do mundo, principalmente pelo fato de ter boas relações com vários outros reinos que era difícil de se ter contato, como por exemplo as Ilhas Skellig, e também por controlarem o rio Yaruga, que era uma das maiores fontes de comércio ali do continente. Ela também tentou casar a Ciri com Windhelm de Atre, mas depois que o homem se envolveu em algumas polêmicas complicadas lá, a Calante cancelou o casamento outra vez. Pois é, vocês já vão perceber que a Ciri era bem encalhada, tá? Ela realmente não conseguia arrumar um pretendente. Como o marido de Calante, que era o East Tursik, que era o irmão do rei Bran, lá de Skellig, né? A Ciri frequentemente viajava para as ilhas Skellig para passar as temporadas e as férias, assim, com os parentes do padrasto, né? E foi muito bem adotada pelo povo local, eles consideravam ela como se ela fosse realmente filha do East, né? Neta, no caso, porque o East casou com a avó dela. Nos jogos, a Ciri ficou muito próxima do clã Uncryde, isso só nos jogos, tá? Eu vou lembrar aqui de novo que a timeline, né, a cronologia dos jogos, o próprio autor já falou que ele não considera os jogos como canônicos em nenhum dos seus trabalhos. Apesar disso, tem muitos fãs que acham que o jogo se encaixa muito bem com a cronologia. Quando a gente estiver chegando no final da série, vocês vão entender o porquê, eu vou explicar melhor. Mas assim, o autor falou que não, e infelizmente quem manda na obra é quem fez ela, né? A gente só pode aceitar. Bom, então nos jogos, ok? A Ciri ela ficou muito próxima do clã Uncryde, que eram aliados bem próximos ali dos Tursik, e eles passavam muito tempo na morada do Crack Uncryde, que é lá. Por causa disso, a Ciri ficou muito próxima dos irmãos Hjalmar Uncryde e Cerys Uncryde, que eram filhos do Crack, que tinham mais ou menos ali a mesma idade dela. O Hjalmar era um pouquinho mais velho. Ela e o Hjalmar tinham até uma brincadeira de que eles queriam se casar quando eles ficassem adultos. Desde a morte de sua filha, Calante se tornou super protetora com a Ciri e não desejava perder a última descendente da sua linhagem que ainda estava viva, principalmente para os costumes antigos dos povos do norte, como a famosa Lei da Surpresa, que já era uma cultura muito antiga e respeitada ali entre os povos dos reinos do norte. Caso vocês não se lembrem, né, vou explicar aqui pra vocês por que a Calante estava irritada com a Lei da Surpresa, né? Quando o Geralt salvou o Einhir, o Dany, caso vocês não se lembrem, o Dany não tinha nada pra dar pro Geralt, então ele disse que o Geralt poderia reivindicar uma Lei da Surpresa, né? E aí naquele exato momento, eles descobrem que a Pavetta estava grávida do Dany, ou seja, a Lei da Surpresa dizia que se você tivesse um filho surpresa, você deveria dar essa criança pra quem você invocou a Lei da Surpresa, e esse era o costume, e era isso que os bruxos usavam para recrutar as crianças para sofrer as mutações ali e crescer as escolas. Acontece que a Calante e também o Dany e a Pavetta estavam muito afim de honrar esse acordo, né? De entregar a Ciri pro Geralt. E o próprio Geralt também não tinha nenhum interesse na menina, até porque ele nunca nem quis saber dela. Mas ainda assim a Calante sabia que tinha essa ameaça de que o Geralt poderia vir invocar a Lei da Surpresa, né? E existia uma lenda nos Reinos do Norte de que duas pessoas conectadas pela Lei da Surpresa, elas ficam com o seu destino entrelaçado. Então, por mais que a família se recuse a entregar a criança, o destino, né, o universo vai dar um jeito ali de fazer com que essa criança caia nas mãos da pessoa que ela foi prometida, como se o destino ficasse interligado ali entre eles. E a Calante sabia que o destino da Ciri estava de alguma forma ligado com o do Geralt. Embora não quisesse levar a criança e aceitar esse suposto destino, o Geralt ficou intrigado para conhecer quem era a tal criança, né? Causou toda aquela confusão do casamento da Pavetta alguns anos atrás. Ele acreditava erroneamente que a Pavetta teve um filho homem, então ele decidiu viajar até Cintra para conhecer quem era esse garoto, o príncipe de Cintra, sem saber que era a Ciri ainda, né? Isso porque a Rainha Calante decidiu esconder a Ciri do bruxo, né? Ela vestiu a Ciri com roupas
roupas masculinas, escondeu os cabelos brancos, né? E mandou ela brincar junto com outros garotos ali no pátio do Palácio de Cintra. Geralt chegou a ver essa multidão de garotos brincando, mas ele não conseguiu identificar ou reconhecer qual daqueles meninos ali era o filho da Pavetta, e ele também não conseguiu reconhecer que a Ciri era, na verdade, uma garota disfarçada de garoto. No fim, ele foi embora de Cintra sem saber a verdadeira identidade de quem era a criança de Pavetta e Dany, e ele desistiu de atormentar a Calante sob essa possibilidade aí de um dia querer reivindicar a lei da surpresa. Até porque a Calante foi bem grosseira com ele nesse encontro aí. Prosseguindo com as suas aventuras ao lado de Dandelion, Geralt estava em uma taverna quando ouviu um bando de mercenários conversando sobre estarem se preparando para caçar um dragão lendário, dos tipos mais raros, daqueles que têm escamas douradas e são inteligentes o suficiente para aprender magia. Geralt já leu algumas coisas sobre dragões dourados nos bestiários dos bruxos lá de Kaer Morhen. Eles eram descritos como dragões bem mais inteligentes do que os próprios humanos e tinham a habilidade de se transformar no que eles quisessem. Mais pessoas se reuniram para essa caçada, incluindo um homem excêntrico e carismático que era chamado de Bork, o Três Galhas, que estava acompanhado de 2 guardas-costas que eram guerreiras lá dos desertos da Zerricânia. E aí ele pergunta pro Geralt se o Geralt mata qualquer monstro, e o Geralt dá a mesma resposta: não, eu só mato monstros que representam ameaça para a humanidade. E aí ele pergunta: e os dragões? Você mata os dragões? E o Geralt responde que não, porque os dragões não representavam uma ameaça aos humanos. Bork ficou satisfeito com essa resposta, né? Ele ficou estranhamente feliz de saber disso. Ele começou a ficar um pouco nervoso quando ele descobriu aquele grupo de mercenários ali que estava querendo caçar o tal do dragão daquela região, o que o Geralt achou bem suspeito. Afinal, por que esse homem que aparentemente tinha dinheiro e podia viver tranquilo se preocupava tanto com dragões aleatórios? A opinião do Geralt mudou quando ele reencontrou a sua ex-namorada, a feiticeira Yennefer de Vengerberg, acompanhada pelo rei Niademir da Liga de Hengfors. Ele sabia que se Yennefer concordou em participar daquela caçada, provavelmente tinha alguma coisa ali que valia a pena investigar. Mas no fundo, ele só estava feliz de reencontrar a pessoa que ele gostava tanto, né? E ele queria tentar recomeçar aquele namoro que não deu certo no passado. O que ele não sabia é que, com muita razão, a Yennefer estava muito irritada e muito magoada com o que o Geralt fez. Caso vocês não lembrem, vou refrescar aqui a memória de vocês, o Geralt foi bem babaca, né? Ele fugiu da Yennefer sem dar nenhuma satisfação, simplesmente do dia pra noite, e tudo que ele deixou pra trás foi uma carta de despedida e uma flor como término de namoro. Então o Geralt e o Dandelion decidiram entrar nesse grupo de caça aí, só que a Yennefer não estava muito afim de perdoar o Geralt. Esse grupo de caça, ele era formado pelos seguintes personagens que eu vou citar aqui pra vocês. Crinfrid Rivers, que eram liderados ali pelo Boholt. O Boholt, ele era um homem muito cruel e ganancioso, né? Ele é um caçador bem antigo já, né? Foi um personagem bem importante nas histórias de The Witcher. Mas o Boholt, ele é um vilão. Ele é um cara horrível, desprezível em todos os sentidos. O grupo de mercenários que ele liderava era o Crinfrid Rivers, né, que é um grupo de mercenários tão cruéis quanto o próprio Boholt. Yarpen Zingrin, esse era um anão muito respeitado lá nas regiões das montanhas de Marrakan. Ele tinha um grupo de caça, ele gostava de caçar animais grandes ou aqueles que eram os mais raros, os mais difíceis de se encontrar, construindo uma grande fama baseada na sua perícia e nos seus talentos para encontrar esses tais animais lendários. Junto com Yarpen, ele andava sempre com os seus seguidores, que era o Lucas Corto, Pauli Dalberg, Regan Dalberg, eles eram irmãos, Xavier Moran e Yannick Brass. Não conversou bastante com o Geralt durante essa viagem e eles se tornaram amigos. Inclusive, o Yarpen, ele é um personagem lá do The Witcher 2, né? Ele se aparece lá. A gente vai lá para as regiões de Marrakan. Dorregaray de Vol, um mago do conclave dos magos, que estava ali para tentar impedir os caçadores de matar o dragão dourado. Ele sempre foi um grande defensor de animais mágicos, principalmente aqueles que estavam ameaçados de extinção, como era o caso dos dragões dourados. Então
Então, queria garantir que a sua espécie continuasse viva e ao mesmo tempo ter a oportunidade de estudar essa criatura majestosa que foi esquecida nos tempos antigos. Enquanto todos chamavam essa aventura de caçada, ele usava o termo de busca, afinal ele não queria matar ninguém. Eik de Denezli, um cavaleiro que considerava o exemplo perfeito do cavalheirismo, né? Ele achava que ele era o bambambam, acreditava ser justo, imaculado e bondoso em todos os aspectos. No entanto, o Eik, na verdade, era só um preconceituoso mesmo. Ele tinha um preconceito muito grande contra bruxos, frequentemente trocando ofensas com o Geralt e tentando virar o grupo contra ele, né? Manipulando as pessoas para considerá-lo o que ele achava que o Geralt era, uma aberração nascida de mutações genéticas. Como ele acreditava ser seu direito como cavaleiro expurgar o mundo dessas aberrações mágicas, ele foi o único membro do grupo que não cobrou nenhuma recompensa por essa caçada. Ele estava ali puramente pela honra. Bork, o Três Galhas, como eu já falei pra vocês, esse era um cara que aparentemente era muito rico, mas ele era tão misterioso quanto sábio, acompanhado das suas guarda-costas da Zerricânia, que eram as temidas e imponentes guerreiras Teia e Veia, que eram irmãs. Ele juntou a caçada sob a desculpa de querer acompanhar o grupo nessa aventura, mas Geralt suspeitava das suas verdadeiras intenções. Além disso, estava também o príncipe Niademir, acompanhado da feiticeira Yennefer de Vengerberg, e o bruxo Geralt, acompanhado do bardo Dandelion, que vocês já conhecem. Como era de se imaginar, Yennefer arrumou muita confusão lá com os membros do grupo de caça e não ficou nem um pouco feliz de ter reencontrado Geralt. Mas acreditou que se eles haviam se reencontrado é porque o destino queria que eles ficassem juntos. A Yennefer se permitiu reviver os sentimentos que ela tinha pelo Geralt aos poucos, né, ao longo dessa aventura aí procurando o dragão, e eles até mesmo dormiram juntos, assim revivendo o seu antigo namoro. Durante esse namoro, que agora estava mais profundo do que antes, a Yennefer começou a abrir um pouco mais o seu coração com o Geralt, né? Ela começou a falar coisas que ela não contava pra todo mundo. Ela disse que sonhava em ser mãe, mas ela era incapaz de engravidar. Caso vocês não se lembrem, né? A Yennefer, ela era uma pessoa deformada, mas ela fez vários procedimentos mágicos e cirurgias ali pra conseguir ficar bonita, mas ela faz essas cirurgias e a consequência de todas essas manipulações mágicas para conseguir ser perfeita, que ela sempre quis ser, né? Ela acabou ficando infértil, então ela não pode ter filho. Ela sacrificou a fertilidade dela, a capacidade de gerar um filho, quando ela era mais jovem, para ficar mais bonita. No entanto, ela diz pro Geralt que ela se arrepende disso e que ela sempre sonhou em ser mãe, na verdade, e que ela tá incansavelmente procurando um jeito de restaurar a fertilidade que ela perdeu para que ela possa engravidar de novo. Acontece que ela diz que o sacrifício de ser perfeita fisicamente não valeu a pena, porque na verdade ela queria ter uma filha e ser para essa filha a mãe que ela nunca teve. Geralt não aceitou muito bem essa vulnerabilidade da Yennefer, né? Como sempre, o Geralt era um babaca quando ele era mais jovem, afirmando que tanto ele quanto ela seriam péssimos pais. Furiosa, Yennefer respondeu isso com: "Você apenas diz isso porque tem medo do destino, como o belo covarde que você é." Apesar do Geralt não ter se ofendido com essas palavras na hora da briga ali, essas palavras ficaram marcadas na mente dele. Ele ficou pensando nisso. Tanto que depois, essas palavras da Yennefer foram uma das motivações que levaram Geralt a aceitar o destino dele e procurar a Ciri. Durante essa jornada, em uma ocasião, enquanto atravessavam uma ponte, Yennefer e Geralt quase morreram durante um deslizamento. Mas o Geralt consegue abraçar a Yennefer bem rápido ali para segurá-la da queda. Apesar de ser bem preconceituoso contra os bruxos, como eu falei pra vocês, e ter um ódio pelo Geralt por ele ser um bruxo, o cavaleiro Eik de Denezli salvou os dois da quase morte, provando que os seus valores como um herói do povo eram muito maiores do que suas opiniões pessoais. Bem legal isso daí. Quem tava liderando o grupo ali até o covil do dragão, onde ele foi visto, era um camponês maldoso chamado de Sheepbagger. Ele era o pior de todos ali no grupo. Ele queria envenenar o dragão dourado enquanto ele estivesse dormindo, assim eles não correriam risco, e depois ele planejava envenenar o grupo de caça inteiro para que ele reivindicasse a recompensa para ele, tá entendendo? Como se ele tivesse matado o dragão sozinho. Esse cara é um lixo.
Ao chegarem no covil do dragão, eles encontraram uma dragão fêmea esmeralda morta em cima do ninho, que estava abraçada com um ovo em seus braços. Então, Bork revelou a sua verdadeira identidade, transformando-se em um dragão dourado gigante e ameaçador que assustou o grupo inteiro. Acontece que o tal Bork era o próprio dragão dourado que eles estavam caçando esse tempo todo. Ele apenas usou as suas habilidades de transformação para se disfarçar como um humano e tentar dissuadir eles dessa caçada. Na sua forma dracônica, Bork revelou seu verdadeiro nome. Ele era Villentretmerth. Não sei se eu falei certo esse nome, nem vou tentar de novo. Ele revelou que a dragão esmeralda fêmea que estava morta ali no ninho era sua antiga amada, né, a sua antiga esposa. O nome dela era Mirgta Brack, que foi cruelmente morta por caçadores. E agora era a responsabilidade dele cuidar do ovo que eles tiveram juntos. As Erricanianas, Theia e Veia, elas também eram amantes do Bork, então elas rapidamente mudaram de lado, se voltando contra o grupo para proteger o dragão dourado. Embora estivessem maravilhados com a beleza daquela criatura, o grupo estava determinado a matar esse dragão. Usando a telepatia para se comunicar com eles, Bork deu ao grupo duas opções. Eles podiam fugir e ficarem vivos, ou então enfrentar ele em um duelo justo até a morte. Esse foi o desafio perfeito para o Cavaleiro Wake, né, que sem medo nenhum avançou contra o dragão, girando a sua espada no ar e o atacando. Bork provou-se extremamente veloz e ágil para alguém do tamanho dele. Ele conseguiu desviar de todos os golpes do Wake e o acertou com um chute de sua pata poderosa, fazendo tanto o cavaleiro quanto o cavalo que ele estava montado voar longe. O cavalo acabou morrendo e Wake sobreviveu, mas ele ficou gravemente ferido com esse golpe. A coluna de Wake quebrou e ele não conseguia mais andar. Ele ficaria paraplégico por quase toda a vida inteira dele. Só futuramente que ele conseguiria encontrar um jeito de andar de novo, mas os seus dias como cavaleiro haviam acabado. A rápida derrota do cavaleiro honrado fez o príncipe que estava com a Yennefer, né, covardemente abandonar a missão, fugindo para as montanhas com as suas tropas. Borholt e os seus caçadores mudaram a estratégia de matar o dragão também. Agora desejavam derrotar o dragão sozinhos. Isso fez o grupo de caça se dividir em dois: aqueles que queriam matar o dragão e os que queriam fugir do dragão. Entre os que queriam fugir ou proteger o dragão estava Geralt, Dandelion e Dorigaray. Mas eles acabaram sendo derrotados pelo outro grupo, que era bem maior. Afinal, era o Borholt, o Yarp Zigrin, os seguidores deles, né? E a Yennefer. Então, derrotados, Geralt, Dandelion e Dorigaray foram amarrados e deixados para trás. Quando Yennefer tentou derrotar o dragão sozinha usando seus feitiços para reivindicar a vitória e a honra de ter matado o dragão para ela foi traída pelos mercenários de Borholt e atacada pelas costas, e acabou sendo amarrada também. Geralt consegue se libertar das cordas, soltando Dandelion e Dorigaray para tentar protegerem o dragão dourado antes que fosse tarde demais. Uma grande batalha começou. Geralt trocou golpes de espadas contra os mercenários. O mago Dorigaray lançava feitiços poderosos para ajudar o dragão dourado, e as guerreiras erricanianas também lutavam ferozmente para proteger o ninho. As duas usavam duas espadas, uma em cada mão, e elas deslizavam pelo campo de batalha girando essas espadas. Era praticamente impossível não ser decapitado por elas. Ainda presa, Yennefer viu o ovo de dragão protegido pela mãe morta. A dragão fêmea protegia o seu ovo como se ainda estivesse viva, abraçada a ele como uma verdadeira mãe. Isso despertou seus instintos maternais, né, que ela sempre quis ter, mudando a sua opinião sobre matar os dragões, percebendo que na verdade era apenas uma família comum. Decidindo ajudar o dragão de repente, a Yennefer pediu pro Geralt tirar ela das cordas, e assim ele confiou que ela ia tomar a decisão certa e usou o sinal Igni para queimar as cordas e libertar Yennefer. Usando sua magia e seus feitiços, Yennefer começou a lutar contra os mercenários de Borholt e Yarpen Zingrin para defender o dragão dourado. Os mercenários acabaram totalmente derrotados e se renderam ao dragão dourado, que saiu vitorioso. Mas a luta ainda não tinha acabado. Aproveitando essa oportunidade, Bork avançou contra Sheepbagger, o cruel camponês, devorando ele vivo, finalmente matando esse camponês cruel e forçando os aldeões que ainda estavam vivos do feitiço de Yennefer fugirem apavorados de volta para suas casas. Ainda no calor da batalha, as guerreiras erricanianas Veia e Theia se prepararam para matar Yennefer,
Borholt e Arpen Zingrin e todos os seguidores deles. Mas elas foram impedidas pelo próprio Bork, que declarou que eles já haviam derramado sangue demais naquele dia. Já era hora de parar. Bork agradeceu Geralt, Doregaray e Yennefer pela sua ajuda. Depois de observar Yennefer e Geralt por um tempo, ele fez até um comentário sobre o namoro deles ali, afirmando de um jeito meio misterioso que eles foram feitos um para o outro, mas que nada demais poderia acontecer entre eles. Apesar deles ficarem confusos com esse comentário do Bork, eles decidiram ignorar isso por enquanto. Naquele momento, o ovo do Bork chocou, revelando ali um filhote de dragão. Acompanhado pelo seu filhote e suas duas amantes, Bork foi embora até desaparecer para sempre no horizonte, deixando Yennefer, Geralt, Dandelion e Doregaray para trás. Uma curiosidade aqui para vocês, tá? O filhote do Bork, que nasceu desse ovo aí, é a Saskia, uma personagem que aparece lá no The Witcher 2, mas isso aí é lá na linha do tempo dos jogos, que infelizmente não é considerada canônica nos livros. O comentário de Bork começou outra briga entre Geralt e Yennefer, né, sobre aqueles de eles nunca ficarem juntos. Nessa briga aí o Geralt realmente se estressou, né, ele acabou falando demais, e aí ele revelou qual era o último desejo que ele fez pro Jin quando eles se conheceram, né, quando o Geralt e a Yennefer se conheceram. Não sei se vocês se lembram, vai estar o vídeo aí, o card, né, do último desejo. Eles enfrentaram um Jin, e aí ele fez esse último desejo, que era que a Yennefer e ele tivessem o destino entrelaçados para sempre. Quando a Yennefer descobriu que esse era o último desejo dele, ela ficou furiosa e se sentiu presa, né? Ela não sabia mais se o que ela sentia pelo Geralt era amor de verdade ou apenas os efeitos dos feitiços de um Jin. Apesar disso, eles decidem continuar juntos, só que a Yennefer começa a ter aquela confusão, né? Ela fica confusa sobre esse relacionamento aí com o Geralt e ela não sente tanta força assim no amor deles, né? Tanto é que isso vai motivar ela a trair ele no futuro. Agora que Geralt e Yennefer haviam voltado a namorar, o bruxo decidiu deixar o Dandelion para trás mais uma vez. Eles se separaram em suas aventuras, indo cada um para um canto. O Dandelion prosseguiu com Doregaray para a cidade mais próxima, onde ele devia continuar sua vida de bardo conquistador de mulheres, e o Doregaray deveria voltar aos seus estudos na proteção de animais ameaçados de extinção, bem como reportar tudo o que aconteceu naquela caçada ao dragão para o Conselho dos Magos, né, o Conclave dos Magos. Enquanto isso, Geralt e Yennefer começaram a viajar juntos, e o primeiro lugar que eles foram foi para uma cidade conhecida como Aed Ginvael, que se localizava no território de Narok.